vídeo de hoje, as principais mudanças do projeto Remaster do Pathfinder 2ª edição. Bora lá! Você, meu amigo, que mandou 1.454.000 mensagens pra gente voltar com o Pathfinder, acalma seu coração. Nós vamos falar de Pathfinder, vamos falar do MCDM RPG, vamos falar do Daggerheart, vamos falar do D&D 2024, vamos falar de tudo. Então fica de boa aí, que se tudo der certo, vai ter até um dia específico sobre Pathfinder pra gente continuar falando, beleza? E hoje nós vamos falar sobre o Pathfinder Remaster, que foi um projeto que foi lançado pela Paizo, a empresa que faz o Pathfinder, no ano passado. E para isso eu tenho que contar um pouquinho da história da Paizo para você. A Paizo é uma empresa que foi criada para fazer conteúdo de D&D. D&D 3ª edição, foi a primeira vez que teve uma licença aberta do D&D. E aí a Paizo começou a criar aventuras que eram extremamente bem feitas. Aventuras boas, aventuras gostosas. E aí chegou o 3.5, que é a Paizo lá, produzindo aventura, produzindo coisas boas. De repente, o D&D resolveu ir para a 4ª edição. E todo mundo que conhece a 4ª edição sabe que foi um desastre, Ficou muito parecido com videogame, ficou muito parecido com World of Warcraft. Assim, a ideia deles era essa, mas ficou um jogo que a maioria das pessoas não gostaram. E a Paizo, entendendo isso, continuou para publicar a sua aventura e dar suporte para sua aventura, criou uma versão muito próxima do 3.5, que é o Pathfinder 1ª edição. E aí a versão quase que um 3.75 do Dungeons & Dragons. Era muito parecido. Há um tempo atrás, a Paizo saiu dessa proximidade do D&D e criou regras bem mais diversas, que foi o Pathfinder 2ª edição. Com o problema da OGL no ano passado, que a gente já falou aqui, que foi dessa licença que eles usavam para poder publicar, eles resolveram distanciar de vez do Dungeons & Dragons, tirar todos os nomes que tivessem a ver com Dungeons & Dragons, mudar tudo que pudesse ser uma propriedade intelectual da Wizards of the Coast e lançar o projeto Remaster. E aproveitar também e fazer uma atualização. Aproveitar e dar uma atualizada em algumas regras que estavam problemáticas, balancear algumas coisas que estavam problemáticas no Pathfinder 2ª edição. E aí eles reimprimiram seus livros, já que todos tinham esgotado por conta de tanto de gente que migrou para o Pathfinder com o problema da OGL. Outra questão importante era tentar deixar o livro mais claro para novos jogadores, mais fácil de aprender, que era uma das grandes barreiras para alguém poder aprender o Pathfinder 2ª edição. Por exemplo, uma das coisas que mudou foi a própria ficha de personagem, com esse objetivo de conseguir deixar as coisas mais claras. Dá uma olhada na diferença aqui do lado esquerdo, a ficha antiga, e aqui do lado direito na ficha nova. É muito diferente, é muito mais clean, é muito mais fácil, gasta menos tinta, então é mais fácil de ser impressa, ela parece menos poluída. Então qualquer coisa que diminui um pouco a barreira da pessoa entrar, acaba que eles estão adotando para poder facilitar o processo. Outra coisa que aconteceu é que eles publicaram o livro core do Pathfinder, bem parrudão mesmo. Depois eles publicaram um novo livro chamado Advanced Player Guide, né, o Guia Avançado para Jogadores. Qual que é o problema? As coisas da classe ficaram divididas. Então, por exemplo, você tinha habilidade do paladino, campeão, né, em uma e em outro livro. Você tinha coisa que estava do guerreiro em um livro, e em outro você precisava dos 2 livros para você ter acesso a todas as habilidades. Isso ficou difícil, da pessoa ter todas as opções ali na palma da mão, literalmente. Então, eles resolveram deixar algumas classes no livro do jogador 1 e colocar outras classes completas no livro do jogador 2. Então foi assim que o projeto Remaster está nascendo com essa intenção. O que mudou então o Remaster? Você precisa adquirir esses novos livros? É necessário que você troque toda a sua coleção pela nova coleção? Eu vou te falar isso agora, tá? Eu vou te mostrar algumas coisas que mudaram. Primeira coisa, alguns feitiços. Então várias magias mudaram porque estavam desbalanceadas. Por exemplo, o raio do enfraquecimento, Ray of Enfeeblement, que agora só chama Enfeeble. Qual que era o problema? Você tinha que fazer um ataque e o alvo tinha um teste para poder se livrar ainda. Era muito difícil, era uma magia muito ruim. Tiraram esse tipo de coisa, agora ele só precisa fazer um teste de salvamento. Então, magias que estavam desbalanceadas foram corrigidas. Isso aconteceu com algumas magias. Segundo, já falei da ficha de personagem, também mudou. Terceiro, teve um nerf no grupo de armas do tipo martelo e flail, que é aquelas armas mais à distância de haste, que faziam o alvo cair. Então elas derrubavam automaticamente, agora o alvo tem direito a um teste de resistência. Quarta mudança, simplificação da magia de maneira geral. No Pathfinder original, a questão dos componentes do feitiço, somático, verbal, material, ele tinha tags incluídas nele. Então, por exemplo, o verbal tinha coisas que você tinha que saber por ser parte dessa categoria.
Agora eles esclareceram isso, eles tiraram tudo que estava embutido aí nesses tags, nessas identificações e colocaram na descrição do feitiço. Então você não precisa lembrar todos os tags que tem uma magia verbal para poder saber exatamente o que você está lidando. Ficou muito mais fácil, ficou ali mais rápido de você referenciar os seus feitiços e saber se pode ser feito ou não. Outra mudança pequena, mas que faz muito sentido, a questão das runas poderem ser aplicadas em escudo. No original você tinha runas para arma e runas para armadura, mas não para o escudo, e agora deixaram claro que também as runas podem ser utilizadas no escuro. Melhoria na ação desarmar. A ação desarmar era podre de ruim, porque basicamente você fazia um teste e você só tinha realmente o desarme num ataque crítico, quando você conseguia fazer um sucesso crítico é que você conseguia desarmar, e no sucesso normal praticamente não tinha diferença nenhuma, porque no turno da pessoa o prejuízo já que ele tinha de -2 já desaparecia. Agora a pessoa que é vítima do desarmar, mas que não perde a arma, fica com -2 no ataque até gastar uma ação para reposicionar sua mão. Tá? E aí já faz bem mais diferença, porque você já está dando algum prejuízo para aquela pessoa. Então eles deram um buff, né? Melhoraram a ação desarmar do Pathfinder. Próxima coisa, facilitação do processo de crafting, de você fazer itens mágicos. O processo de criação foi bem simplificado. Tá? Eles já tinham tentado fazer isso, já tinham regras diferentes dentro do Pathfinder e lançaram agora uma mais simples ainda. Leva menos tempo para você preparar item e não é mais necessário você ter fórmula para itens comuns. Então ficou bem mais fácil você planejar, você preparar alguma coisa mesmo durante uma aventura. Porque antigamente só para você começar a conversa era 4 dias de preparação, para começar a conversa. Né? Mesmo os itens mais simples, agora é 1. Então realmente ficou muito mais rápido de você fazer, ficou possível de fazer alguns itens durante uma campanha. O que mais? Mudança na ação da recordar conhecimento, Recall Knowledge. Então a ação Recall Knowledge era uma ação extremamente poderosa no primeiro Pathfinder de segunda edição, e agora no Remaster eles deixaram mais claras as regras. Ao invés de simplesmente deixar solto e o mestre fala o que ele quiser, eles criaram algumas regras, de algumas perguntas que o jogador pode fazer sobre o recordar conhecimento, e deixou claro como que o mestre pode utilizar a melhor perícia possível para poder saber do que é necessário, por exemplo, do monstro. Você usava Recall Knowledge e, teoricamente, você tinha que dizer qual perícia você está usando no Pathfinder original. Eu não jogava assim, para poder falar assim, eu estou usando Nature para saber sobre esse monstro. Mas se o monstro fosse de uma categoria em que não era a natureza que deveria ser usada, você meio que perdia o seu teste, perdia a sua ação. Agora o mestre pode guiar isso, usar o melhor skill, a melhor habilidade para poder saber sobre aquele monstro. Que é óbvio, para mim o mestre já devia estar fazendo isso já no outro. Tá, beleza. E agora o player faz algumas perguntas e, se for bem sucedido, o mestre dá as respostas. Então também não é um conhecimento solto, assim, que o mestre vai soltando aquilo que é mais importante. Mas você pode jogar do jeito que você quiser, se o mestre quiser continuar te dando informação extra, bom demais. Próxima mudança, a melhoria na ação de ajuda. A ação de ajuda era tida como muito difícil. Agora ela tem um DC mais baixo, saiu de 20 para 15. Tornou ela mais acessível, mais útil, especialmente para jogadores de níveis mais baixos. Agora, o que eu achei que não ficou legal é que ela não muda com o tempo. Então ações mais difíceis deveriam ter uma ajuda mais difícil também, porque fica praticamente automático passar em ajuda no level, sei lá, 7. E aí fica realmente um poder muito forte, você não tem nem que fazer teste nenhum, nem tem chance de falha. Outra mudança significativa foi na proficiência universal em magia. O que acontecia? Quando você estava lá numa classe, você poderia pegar habilidades de outra classe, pegar o arquétipo de outra classe, você acabava que tinha proficiências diferentes em relação à sua classe principal e à classe que você pegava. Então você soltava uma magia de mago, por exemplo, seu teste, você tinha um treinamento melhor, o seu teste era muito maior do que as magias que você tinha pegado desse arquétipo. E aí, o que eles fizeram é que agora você tem uma proficiência universal em magia. Então sua capacidade de soltar magia, independente do tipo de magia, se você pegar um arquétipo, vai ser sempre lá no talo, vai ser sempre a mesma da sua classe principal. O que fica muito mais justo, fica muito mais útil, porque senão o arquétipo era praticamente desperdiçado em classes conjuradoras. Outra interessante mudança que aconteceu foi a remoção do alinhamento. Então o alinhamento que vinha desde o D&D primeira edição no Pathfinder segunda edição Remaster foi anulado. Aquele negócio de você ser bom, de você ser neutro, de você ser mal,
aquele axis que você faz, aquela tabela, né, que tem 3 categorias em relação a bom, neutro ou mal e caótico, neutro ou leal. Isso aí foi abolido e foi substituído por um sistema chamado de edicts e anathema, ou juramentos e anátemas, que é basicamente um conjunto de crenças do seu personagem ou dos deuses e o que é inadmissível para esses personagens ou para esses deuses. É um sistema mais fluido, que você constrói as suas próprias crenças e percepções. Por que eles tiraram isso aqui? Porque é do D&D. Sinceramente, eu nunca gostei desse sistema de divisão. Eu acho que os personagens são muito mais ricos do que isso. As pessoas são muito mais variáveis do que 9 caixinhas que você coloca elas. Eu acho que essa remoção do alinhamento é uma coisa muito boa para o jogo. E as magias que referem a isso, eles mudaram de alguma forma para referir aos anátemas ou a algum outro aspecto do jogo. Mudança número 12, houve eliminações das 8 escolas de magia tradicional. Então, aquele negócio de abjuração, evocação, isso aí foi excluído. E agora existem escolas de magia mesmo, então currículos que ensinam determinados tipos de magia, determinadas listas de magia naquela escola. Eu achei super interessante essa ideia. Então não tem mais aquele negócio de abjuração, sempre achei super complicado esse negócio também, nem toda magia encaixava nisso, nunca achei muito útil. Tá? Eu achei muito boa essa mudança aí também. Número 13, mudanças nas magias de foco. Então você lembra que a magia de foco era um tipo de magia especial que você poderia recuperar foco depois de uma batalha, só que você nunca recuperava mais de um foco. Agora eles facilitaram, tem como desde o começo um mago, um feiticeiro, qualquer outro, um clérigo, qualquer outra pessoa que tenha uma magia de foco, recuperar todos os focos com descanso. Ficou bem mais fácil. Ele não precisa recuperar apenas um, como era possível antigamente. E a maioria das mesas já fazia isso de qualquer forma, então não foi uma mudança tão significativa assim para a maioria das pessoas. Mas agora está nas regras. Então, pessoal, o Remaster, basicamente, 98% dele é o Pathfinder normal. Tá? É o mesmo Pathfinder segunda edição. Você não precisa comprar os próximos livros necessariamente. Você pode simplesmente atualizar as regras baseado lá no arquivo de Netes, que tem tudo isso. Então, na minha opinião, se você já tem os livros, não compensa você comprar os novos, ainda mais que nem tem em português também, tá? Agora, quando lançarem os novos, se você ainda não tem os livros, espera para comprar os novos já. Eu não sei se vai ser traduzido, espero que seja aí pelo pessoal da New Order. Mas dá para você já acessar o arquivo de Netes e fazer as pequenas mudanças que aconteceram. São coisas fáceis de adaptar. 98% já está dentro das regras do que era o Pathfinder segunda edição. Não é uma nova edição, é um pequeno ajuste. Você vai ver magias com nomes diferentes, você vai ver, ao invés de flat-footed, você vai ter off-guard. Então eles mudaram alguns termos para sair do termo utilizado no D&D. Alguns monstros saíram, mas esses monstros estão disponíveis já no arquivo de Netes antigo. Então, assim, é muito fácil de você pegar qualquer coisa que já existia e jogar na sua mesa sem problema nenhum. Eu acho que foi um passo excelente que a Paizo deu, deixando eles completamente livres, lançando uma nova licença que é o Orc. Eu acho que o Pathfinder Remaster ajustou algumas coisas que foram importantes para o jogo. Infelizmente eu não estou jogando Pathfinder, mas gostaria demais, porque é um sistema muito foda. Conta pra gente aí o que você achou do Remaster, dessas mudanças que aconteceram, e o que você gostaria de ver aqui no canal sobre o Pathfinder segunda edição. Guias para as classes, magias específicas, conta aí pra nós. Não se esqueça, pessoal, de dar o seu like, de deixar inscrito, e eu vou convidar você para fazer parte do nosso canal no Telegram. Então nós estamos fundando um canal no Telegram, um grupo que você vai poder ter mais notícias nossas, saber dos insights das nossas preparações, o que a gente está planejando para o outro ano, não perder nenhuma novidade. Então clica no link aí para você conhecer. Grande abraço, até a próxima.